Olá, este é o Catedrático Podcast, o podcast do conhecimento, da ciência, do saber. E hoje estou com um cara que é uma figura rara, porque ele é de humanas e de exatas. Ele mistura matérias de humanas e matérias de exatas, fala de jornalismo, fala de economia, cara, coisas que a gente a priori não conecta, mas ele conecta. Anderson Gurgel. Prazer, cara, você estar aqui. Poxa, prazer é meu e obrigado por me colocar como um cara de exatas. Enfim, tem uma historinha boa aí que posso contar daqui a pouco, mas eu acho que é mais humanas mesmo, até porque economia tem essa pegada, né? Assusta as pessoas por causa dos números, mas é humanas, né? A essência da economia é comportamento humano. Exato, porque a gente fala de economia, lembra logo de matemática, de cálculo, de número, de uma série de coisas. E você já... Indo para a primeira pergunta, né? Você fez jornalismo na Unesp, Isso. mas com um direcionamento ali para economia. Isso. Não foi isso? É um pouquinho mais complicado, mas é um bom começo. Então legal. Explica aí como que foi essa pegada e por que você decidiu, né, seguir essa carreira de jornalismo. Você sempre se interessou por noticiário, por jornal, enfim. Conta, já falando dessas duas... Muito legal. Pergunta complexa, ampla, mas é essa. Legal, Spaca. Obrigado pela pergunta. E é muito gostoso poder lembrar isso, né? A gente passa dos 50, brevemente faço 52 anos, a gente tem esse momento de revisar as escolhas da vida. Eu tenho uma relação, sim, com exatas. Eu fiz colégio técnico, sou formado em química, na área técnica, né? Hoje em dia chamam-se ETECs, né? Na minha época chamavam ETs, Escolas Técnicas Estaduais, de muito boa qualidade, por sinal. E eu acabei entrando numa delas, na região que eu nasci, no ABC Paulista, uma das melhores naquela época, e tive excelentes professores. Então, realmente, eu tive aula de cálculo, tive aula de um monte de coisas da área, né, aula de físico-química, bioquímica, porque eu estudava química, né, e gostava bastante de exatas, e eu acho que isso facilitou um pouco a minha conexão com a economia. Só que aí, essa é a parte engraçada, né, quando a gente não trai muito a própria natureza. Porque como era um colégio técnico muito bom, além dos professores de exatas muito bons, eu tinha professores de humanas muito bons, professores de literatura, de história, e eu comecei a perceber uma aptidão forte para a questão da parte de produzir textos. Eu participava de concursos literários, cheguei a ganhar alguns, e aí no contexto de vestibular, quando eu fui me inscrever na Unesp, especificamente, que é um vestibular famoso por valorizar essa questão do conhecimento geral e do texto, eu me inscrevi em jornalismo, né? Eu tinha uma vontade de sair de casa, enfim, uma geração diferente de hoje em dia, né? Queria essa vivência de sair de casa, me virar, morar numa república, fazer amizades, e nisso eu acho que eu fui muito bem sucedido. Tenho amigos que eu fiz na época da faculdade, e aí eu passei, me inscrevi no vestibular de jornalismo da Unesp, e passei, e fui estudar em Bauru. Então aí com essa mudança, né, eu abandonei um pouco, apesar de levar um pouco da questão de gostar de números até hoje, para o mundo da comunicação. Os meus 4 anos de faculdade, eu acho que sintetizam muito o profissional que eu sou, porque como eu estudava numa universidade pública, eu acabava tendo meu horário de aula, mas tinha a possibilidade de passar por muitos outros cursos, e eu fiz muitas disciplinas complementares, passei por iniciação científica, organizei eventos, né? O evento, por exemplo, que a gente fez na universidade era tipo uma virada cultural, que eu acho que é um jeito simples para explicar para as pessoas hoje. A gente chegou a ganhar prêmios Intercom, que chama ExpoCom, um prêmio de projetos estudantis. Enfim, fiz aulas a mais, além da minha formação em jornalismo, 4 semestres de história da arte. É um privilégio, né? Você viveu realmente a vida acadêmica. Vivi. Fiz aula de marketing, porque no jornalismo não tinha marketing, então eu estudei marketing com o pessoal de publicidade, fiz várias disciplinas, produção gráfica com o pessoal de design. Eu vivi intensamente. E tem uma coisa muito interessante daquele período, porque eu entrei na faculdade ainda valorizando muito a minha formação de datilógrafo, né? Que a gente, quando jovem, era estimulado. O pessoal nem imagina. Então, né? E eu gosto de brincar e falar que é o meu maior diploma, porque o diploma de datilógrafo é um negócio gigante, deve ser um A5, assim, para... O que é isso, né? A gente tá falando de um tempo quase jurássico. Quase jurássico. A geração de hoje nem faz ideia do que é isso. Isso mesmo, mas em 94, que foi o ano que eu entrei, um ano emblemático, né? Sim. 1994, o ano do nosso tetra, o ano que o Ayrton Senna morreu, o ano que o Brasil ganhou um título importante no basquete feminino, um ano importante, ano do Plano Real, enfim, um ano emblemático, foi o ano que eu entrei na faculdade.
Fiz excelentes amigos, conheci minha ex-mulher, enfim, muita coisa aconteceu na minha vida, foi um ano importante para mim pessoalmente. E tem o Mussum, a morte do Mussum em 94. Olha que interessante. Não, é um ano impressionante, assim, quanto mais eu converso com as pessoas, eu fiz um evento pro Sesc São Paulo, a respeito do Tetra, de 94, né, e a gente foi conectando, fazendo, na pesquisa, fui vendo que foi um ano muito interessante, Sim. assim, a questão do Plano Real diz muito Sim. do país que a gente vive hoje, por exemplo. Mas, enfim, aí eu entrei na faculdade em 94, ainda nessa pegada, as aulas de redação, de jornalismo, eram na máquina de escrever. Né? E aquele barulho típico de máquina de escrever, Sim. que para quem é jovem não... mas tem algumas sons de celular que imitam. Peça de museu. Né? Pode imitar no celular, enfim. E em 96 é o ano do marco da internet comercial. Sim. Então, quando eu estava indo para o fim do curso, eu acho que é muito importante isso, se alguém que vai assistir, ouvir esse podcast depois, né, tem formato visual, sonoro, acaba que é legal essa reflexão, que é você entender as ondas, né? Então eu estava no meio da faculdade, começou a surgir a questão da internet comercial, e aí eu decidi fazer o meu estudo de fim de curso, que era justamente tentando entender para onde o jornalismo iria com a questão da chegada da internet. E a minha monografia de fim de curso, eu já tinha feito um monte de coisas práticas, aí eu optei por uma monografia, porque eu queria uma experiência completa, né? E aí eu estudei justamente os primeiros passos do jornalismo online, a partir da Folha, dentro do universo online, né, do UOL. Enfim, foi uma experiência muito boa e me deu muito jogo de cintura. Só que a gente está falando de um período muito distante do Brasil de hoje. Eu acho que é importante trazer isso. Como, por exemplo, o fato de que um estudante de jornalismo naquela época não podia fazer estágio. Porque havia a lei da ditadura, né, a lei de imprensa da ditadura, que proibia que pessoas que não pudessem ser responsabilizadas exercer a profissão. E aí você estudando numa faculdade que era muito boa, a Unesp, em Bauru, mas uma cidade pequena, o controle era maior. Então eu acabei colocando na universidade uma vivência que eu acabei não conseguindo ter de estágio, porque era praticamente impossível. Eu tinha experiência da Rádio Unesp, de eventos na universidade, mas estágio mesmo, como qualquer estudante hoje faz, né? Não podia fazer naquela época. São os focas, né? Isso. Mas eu tinha essa vontade, e aí essa é a parte legal, porque aí quando eu volto para São Paulo, porque eu sou do ABC, eu não conhecia muita gente de São Paulo, né? E aí eu percebi que eu precisava, eu acho que isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, eu tento passar isso muito para meus alunos quando eu estou dando aula, é a necessidade de você estudar os cenários. Então eu voltei para São Paulo, queria viver aqui, até porque eu sou do ABC, da Grande São Paulo, e eu percebi que eu precisava me inserir. Né? Então eu me dediquei muito para fazer treinamentos, participar de eventos que me colocassem em contato com o mercado em São Paulo. E eu consegui, um ano depois que eu já estava em São Paulo, entrar no curso de focas do Estadão. Fui da 9ª turma, tenho uma lembrança muito boa desse período, porque o curso naquela época ele era uma parceria com a Universidade de Navarra, né? E então era um curso com excelentes professores, vinha gente da Espanha para dar aula para gente, coletivas com políticos famosos, professores muito renomados no mercado e uma imersão na redação do Estadão. Naquele momento, é uma empresa com uma realidade muito diferente da de hoje, né? A mídia tradicional perdeu muito espaço, Sim. Abril, né, por exemplo, mas tinha uma estrutura incrível, excelentes patrocinadores o curso tinha. Então, a primeira coletiva de imprensa que eu fiz era de um patrocinador do curso, né, que levou a gente para a fábrica. Pode falar o nome de patrocinador? Claro, aqui é liberdade total, então, tá democracia. Muito legal. Porque é legal lembrar dessas coisas, né? E quando eu dou aula de marketing, eu falo que marketing de experiência é fundamental. Não, e é legal saber o quê, cara? Essas pessoas que apoiam essas empresas têm que ser valorizadas. Então para que esconder mesmo que tenha feito lá atrás, é importante, né? Porque cada vez mais experiência. Exatamente. Então, você é um foca, começando, você vai lembrar das primeiras oportunidades, das primeiras coisas. Então, eu lembro, como se fosse hoje, a visita que a gente fez ao patrocinador, que era a fábrica, na época, a Siemens, uma empresa gigante, alemã, etc. E aí a gente visitou toda a equipe e depois da visita à fábrica, havia um almoço que era uma coletiva de imprensa com o presidente da empresa no Brasil, e foi a primeira vez que eu tive essa experiência. Então foi uma coisa muito legal, muitas experiências incríveis desse período, mas é interessante, Spaca, porque não foi ali que foi o meu ponto de giro. O Estadão é um veículo, como eu falo para meus alunos, generalista, e eu não me vi assim com minha maior vontade, com meu maior interesse em ir para o mundo do jornalismo do cotidiano, ou de repente explorar por um lado
sei lá, guerra, né? Tem gente que tem uma vontade, eu conheço pessoas que se tornaram excelentes profissionais para cobertura de guerra, política. Eu não via muito por ali meu caminho, né? E aí um pouco depois, né, trabalhando, fazendo coisas, experimentando, mas eu sempre falo para as pessoas e gosto de deixar essa mensagem na dúvida teste, na dúvida faça, né? Então eu tenho muito orgulho do curso do Estadão que eu fiz, mas ele não foi a resposta mais redondinha para mim, porque eu fui passando por várias redações e vi que algumas não eram muito onde eu me encontraria prazer naquele trabalho. E um pouco depois eu tive a oportunidade de participar de um treinamento, num curso de trainee, como esses que tem hoje ainda vários, num jornal que não existe mais, mas que é uma escola para muita gente da economia, que é a Gazeta Mercantil. Né? Então, hoje, para comparar com o mundo de hoje, a gente fala do Valor Econômico, que tem uns treinamentos como esse também, né? O Estadão também tem de economia, o Valor Econômico tem. E aí eu entrei no curso de treinamento, de trainee, como chamava na época, da Gazeta Mercantil, e aí eu realmente encontrei meu mundo, porque era a chance de eu trabalhar com o que eu queria, produzir conteúdos, falar de notícias, escrever, gerar, enfim, contar histórias, que é uma coisa que sempre foi muito importante para mim, mesmo quando eu estava lá no colégio técnico, mas, né, porque eu já fazia teatro na época, enfim. Só que indo para um lado que eu me encontrei, que é o lado da economia, um lado mais exato, um lado que tem que eu acho muito desafiador você conseguir, a partir de números, de dados, explicar a nossa realidade. Então, quando eu cheguei na Gazeta Mercantil, e aí eu passei por várias áreas, e aí a Gazeta, eu fiz o treinamento, passei pela pesquisa, que é uma coisa que eu valorizo muito, né? Era um excelente centro de pesquisa que a Gazeta tinha, vendia dados e informações de mercado até para agências que ficavam em Nova York. Então, porque era realmente o centro de informações sobre o que era o Brasil em termos econômicos, era a Gazeta Mercantil naquele momento, que é antes até da criação do Valor, que vai ser criado a partir de muita gente da Gazeta Mercantil. Enfim, e aí eu passei por ali, depois fui para um caderno, passei por revistas da Gazeta, que falavam de vários setores da economia, e fui para o caderno de negócios, né, microeconomia, trabalhando com setores, e eu lembro como se fosse hoje, sou muito grato, inclusive, a esses primeiros mestres com quem eu vivi, uma querida editora do caderno na época, Cida Damasco, trabalhou muito tempo no Estadão, ela vira para mim e fala, você tem cara de que gosta de esporte, né, porque tinha chegado na redação um livro de marketing esportivo, de um saudoso pesquisador da área, o Afife, né, o professor Afife, ele escreveu vários livros e aí ele tinha lançado um livro e ela falou, dá uma lida nesse livro, vê se você tem alguma ideia de pauta, e eu achei estranho, não me via assim, sempre gostei de esporte, mas não me via trabalhando com negócios, economia do esporte, e realmente ela soube me ler muito bem, aceitei o desafio, é um período muito importante para a economia do esporte brasileira, porque a gente está falando do fim dos anos 90, começo dos anos 2000, quando nós tínhamos ali os grandes clubes tentando se inserir no contexto da Lei Pelé, e tinha, por exemplo, aquela empresa, aquele fundo americano que chamava Hicks Mills, que tentou, né, fez parceria com o Corinthians, a ISL, que era uma agência de marketing que depois faliu em outros clubes como o Flamengo, se não me engano, enfim. Havia ali um momento que depois nós vamos ter vários outros na história dos negócios do futebol, mas era um momento que havia uma tentativa de organizar a gestão do futebol brasileiro, né? E eu me encontrei muito com aquilo, adorava, porque eu juntava uma paixão, que era o esporte, mas com um olhar mais de gestão, de estratégia, de cobertura. Então, por exemplo, eu era aquele repórter que ia numa coletiva de imprensa que ia tal Pelé, mas todo mundo ficava perguntando o que Pelé achava da seleção, se ia ganhar a Copa, e eu era o cara que falava, Pelé, vamos falar um pouquinho do seu contrato com a Mastercard, né, uma coletiva que eu fui, que ele estava sendo anunciado como garoto propaganda da Mastercard, e eu tenho muito orgulho que depois da Gazeta Mercantil, eu fui para a primeira versão, primeiro projeto da Forbes Brasil, né? Eles queriam um repórter que falasse de assuntos variados, mas também de negócios do esporte, do entretenimento, que era o que eu vinha fazendo na Gazeta. E eu fiz uma capa com o Pelé. Essa é outra história muito divertida e muito trágica ao mesmo tempo. Era o auge do Pelé como garoto propaganda, todas as grandes empresas, e era uma agenda insana. E eu fiquei uns 4 meses tentando fazer entrevista. Até ele era garoto propaganda da Mastercard, estava envolvido em vários projetos. Era um pouco depois dele ter sido garoto propaganda até do Viagra, né, quando foi lançado, enfim, muito polêmico na época. E ele estava associado a um projeto de um canal
de esporte que ia ser lançado no Brasil, que chamava, acho que PSN, que estava Pan American Sports Network, que já estava nesse projeto, né, de crescimento do esporte brasileiro, e esse pessoal estava me ajudando a tentar fazer uma entrevista que era uma capa para Forbes Brasil com o Pelé, né, mostrando o Pelé como um motor de negócios do esporte brasileiro. E foram 4 longos meses, e marcava e desmarcava, o Pelé, não vai poder mais hoje porque ele tá indo para Coreia, tá indo para não sei onde. E aí um dia eu tava na redação, Anderson, você pode ir agora? Ele tá aqui gravando num estúdio aqui perto da Paulista e a gente consegue uns minutinhos. E fomos, fizemos foto, fizemos a entrevista, completou um trabalho que eu já vinha fazendo longo, né, uma reportagem de 10 páginas falando sobre o momento do marketing esportivo brasileiro, e o Pelé era a capa. E, enfim, matéria que eu tenho muito orgulho dela, só que ela saiu uma semana antes do 11 de setembro. Putz. Essa é uma história muito interessante. Por Então, isso, ela estava na banca quando aconteceu o 11 de setembro. E aí, tragicamente, né? É como agora. Tanto como... Eu acho que fazer jornalismo é um pouco disso, né? Então é uma matéria muito importante, ela registra um momento, mas ela deu um certo azar, talvez, de ser reposicionada a partir de um outro fato de notícia muito importante que que foi o 11 de setembro. Acontece o mesmo agora, né? Pensando no nosso momento de gravação aqui, né? A Globo está comemorando 60 anos e planejou uma semana de comemoração e aí, de repente, morre o Papa. Fazer jornalismo é lidar coisas que a gente não controla. Não controla, não tem jeito. Então, fazer jornalismo é lidar com esses fatos. E aí a Forbes e depois os outros veículos que eu trabalhei foram me dando essa dimensão, né, de que, primeiro, a dimensão profissional, que eu sempre gosto de falar, até porque espero que algumas pessoas que vão ouvir aqui, né, que possa pensar nas estratégias de carreira, porque eu adorava fazer entretenimento, negócio do esporte, mas ao mesmo tempo era um momento que não tinha o apelo que tem hoje. Eu precisava, como jornalista, me sustentar, me viabilizar profissionalmente. Então eu fui abrindo um pouco o leque, aproveitando as minhas aptidões para a economia em geral, e fui ampliando. Então, a partir do mundo do esporte, das vizinhanças com entretenimento, com mídia, eu, por exemplo, fiz matéria para a Gazeta Mercantil, registrando o fim da versão impressa da Gazeta Esportiva e da ascensão do Lance. Sim. Uma primeira matéria de negócio falando da criação do jornal Lance, né? Que foi muito importante por muito tempo, eu fiz para a Gazeta. Enfim, vários momentos ali importantes de muita coisa, né? Já era um projeto que que era o jornal impresso, mas também já tinha internet. Enfim, muitas coisas estavam acontecendo. Eu fui percebendo que havia uma possibilidade de fazer essas conexões entre mídia, entretenimento, esporte, marketing, e fui ampliando um pouquinho. Depois, para frente, na Forbes, eu comecei a abrir mais, fiz matérias de educação, de turismo, e depois fui vendo, né, quando eu fui para academia, um pouquinho para frente, que essas áreas todas conversavam. Mas, enfim, a Forbes foi um projeto incrível, foi a primeira versão da Forbes Brasil, um projeto que tinha um aporte legal de um fundo de investimento, só que como muita coisa em mídia, né? Às vezes os processos são acelerados, muita coisa descontinuada. Depois a Forbes voltou, né? No momento em que a gente está gravando aqui, ela existe novamente, mas aí já é outro grupo, porque é um licenciamento, né? Enfim. Mas foi também uma escola muito importante para mim. Depois da Forbes, eu já tinha... no período da Forbes, eu já estava pensando uma coisa que vinha dos bancos da academia. E aí é uma coisa muito legal, né? Porque eu era aquele estudante que eu admirava palestras com profissionais que chegavam lá e falavam, nossa, hoje a gente vai ter uma palestra com, sei lá... diretor, não sei da onde... Eu lembro de ver várias, né? O Clóvis Rossi, por exemplo, Sardenberg, pessoas assim grandes, né? Do jornalismo, mas que fazem muitas coisas. E eu sempre fui muito encantado com isso, de ter uma profissão que eu pudesse ter várias atividades. E eu achava que o jornalismo poderia, porque eu gostava de escrever, tinha intenção de fazer livros, trabalhar em veículos, e eu sempre quis ser professor. Sempre quis. Quando eu estava no banco, eu já sabia que a coisa da docência seria legal, porque eu gostava de pesquisar, gostava do mundo universitário, né? Passava o meu dia inteiro na universidade, fazendo eventos, desenvolvendo projetos, e eu sabia que um dia eu ia lidar com isso.
E aí, no fim da fase da Forbes, teve um período de transição, fiquei fazendo freelas, etc. Foi a hora que eu falei, não, agora eu vou investir, né, e vou fazer, realmente vou aproveitar para fazer um mestrado, né? Porque eu já tinha me apaixonado pela questão dos negócios do esporte, e aí eu vi que era uma oportunidade legal de estudar esse assunto. Sim. Que era muito inédito na época. Eu tinha algumas pessoas que faziam cobertura de economia do esporte, né? Mas não tinha ninguém estudando. E aí, entre 2002 e 2004, eu fiz o meu mestrado na comunicação e semiótica da PUC, analisando os caminhos, né, de como se dava a produção de conteúdo dos negócios do esporte. Não era mais um estudo de mestrado estudando o jornalismo esportivo, mas sim como a economia cobria o esporte como negócio. Um recorte bem específico. Bem específico. E eu dei muita sorte, porque eu peguei como objeto de análise do meu mestrado a Copa de 2002, né, que foi a Copa do Penta, nosso último título importante. Então, é um objeto que cresceu muito. Ficou muito interessante, eu terminei por volta de 2004, esse mestrado, e logo depois, na época ainda também com muita força no mercado, a editora Saraiva se interessou pelo projeto, comprou a ideia de fazer um livro, e eu lancei em 2006, que é o ano da Copa da Alemanha, o meu primeiro livro, Futebol S.A., A Economia em Campo, que era uma releitura do meu mestrado, falando das questões da economia do esporte, sobre como a mídia cobre o assunto. Era uma tentativa não de competir com os livros de marketing esportivo, que alguns são muito bons e usados até hoje na academia, mas sim mostrando o lado da mídia, da cobertura do marketing e dos negócios do esporte. E assim, não é porque fui eu que fiz, mas é um livro pioneiro até hoje. Sim, eu ia falar nisso, porque você pega um período, né? Você falou da transição, você pegou vários períodos de transição, né? Sim, sim. Da máquina de escrever pro digital. Uhum. E a questão do esporte, né? E a gente está falando do futebol, mas isso vale para todos os esportes, é que um tempo atrás as coisas eram feitas muito de maneira amadora. Sim. Né? Inclusive na mídia. Então assim, tem muita gente que não sabe, mas as camisas de time eram lisas, né? Não tinha patrocínio, não era uma coisa porque vinha muito da bilheteria, a receita. E quando a coisa começa a profissionalizar, tudo começou a valer dinheiro. Sim, sim. Né? Então, o modelo todo virou um negócio, de fato. Né? Não era visto como um negócio, era como uma paixão, como uma série de coisas. Né? Se a gente quiser comparar, né, quando a gente olha, por exemplo, como se desmembra, né? Se organiza. Quando a gente vai, às vezes, num açougue, uma casa de carnes, você vê lá a organização das partes do animal e o nome que tem. Essa é uma carne nobre. Assim, de certa maneira, é uma comparação um pouco ruim, mas o que eu quero dizer é que quando hoje se olha depois, principalmente dos grandes eventos no Brasil, que houve uma profissionalização muito grande, os profissionais hoje de gestão e marketing esportivo, eles perceberam que você pode olhar o esporte como você olha para um animal, né, para uma carne, por exemplo, carne de boi, né, bovina, no açougue você vê lá tudo fatiado as áreas, né? Então você pode ter, por exemplo, um estádio, você pode ter uma empresa patrocinando um determinado nível do estádio, como acontece em alguns estádios dessas novas arenas aqui em São Paulo hoje, né? E você tem a camisa do jogador, você tem a camisa de treino, você tem a chance de patrocinar o centro de treinamento, um espaço em específico, o pé do jogador, você pode ter um patrocínio. Quem exibe para internet, quem exibe para TV aberta, quem para fechada, né? Mas naquele momento, isso era tudo ainda muito novo. E o período que você trouxe, quando os clubes vão buscar essa relação com o mercado, é ainda anterior, né? Porque a gente teve um auge, e eu acho que diz muito da cultura brasileira. E eu estou falando assim de uma maneira mais ampla, porque eu acredito que a nossa conversa vai depois ampliar um pouco para o entretenimento. Mas, enfim, pensando ainda no esporte, né, é bastante emblemático de como a gente pode ter saído de um auge, que foi a Copa de 70, e o tricampeonato, e um período de muito glamour, de muito sucesso do esporte brasileiro, com aqueles grandes nomes, a começar pelo do Pelé, e o Maracanã levando mais de 200 mil pessoas para ver jogos, e você vai ao longo da década de 70 perdendo isso. Você vai disso para um processo que vai fazer muito sentido hoje, quando você tem uma média de
de torcedor em um jogo de futebol do Campeonato Brasileiro que não passa muito de 20 mil. O que o Corinthians está fazendo recentemente é muita exceção, mas se você olhar a média, isso começa a se estabelecer lá nos anos 70. E aí tem vários fatores, tem a própria relação com a própria ditadura, que prejudicou muito o produto futebol, né? Tem até uma frase da época que onde a ditadura vai mal. Isso, obrigado. Um time no Nacional. Um time no Nacional. É o campeonato com 50 times. Chegou a 90. Então, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, é isso, quer dizer, havia um interesse político pelo futebol, e aí você vai prejudicando o esporte. Estádios gigantescos, né? Então, estádios gigantescos, problemas na gestão, e aí o enfraquecimento da capacidade de somente a arena, né, somente a bilheteria bancar o futebol, vai gerar a oportunidade de começar a colocar placas de patrocínio nos estádios, depois camisa, enfim. Vai começar um processo muito lento, mas que até hoje ainda tem mudanças, que é a do próprio direito de transmissão, né, que sempre foi uma coisa com muitas camadas de complexidade, né? A gente vai ver livros falando do Paulo Machado de Carvalho na Record e as dificuldades que se tinha de viabilizar a transmissão esportiva, né? Tinha Então, um pool, né? Tinha que era o narrador de uma emissora narrava o primeiro tempo, da outra o segundo tempo. A Copa de 70 acho que foi assim, né? Então, muitas formas de viabilizar, né, o direito de transmissão em vários momentos. É muito bem lembrada essa questão das Copas e como se tentava viabilizar isso com os mais variados modelos de negócio. Isso até hoje está acontecendo. Agora, a gente teve as renegociações do campeonato, com a entrada dos streamings, a Record voltando forte, a Globo negociando para ficar com um pedacinho da pizza, enfim, e é o cenário atual. Então, acho que a gente tem muitas coisas que começaram naquele período e até hoje são importantes para entender a evolução do esporte. E acho que essa profissionalização do esporte, com uma transmissão melhor, com uma qualidade de espetáculo melhor, que ainda é um desafio para o Brasil, também leva ao entendimento de que o esporte é uma forma de entretenimento. E eu acho que esse é um ponto interessante, porque depois que eu passei pelo mestrado e fui diversificando a minha atuação como jornalista e comecei a dar aula, então as demandas do mercado como jornalista e as demandas como professor de assumir disciplinas, então, por exemplo, eu entrei, eu trabalhei muito tempo na Universidade de Santo Amaro, né, foi onde eu comecei a dar jornalismo esportivo, então tenho 20 anos de jornalismo esportivo, venho até pensando nisso agora como um projeto em que eu quero até a partir desse pós-doc que eu estou montando, futuramente até escrever um livro, porque eu acho que a área precisa de um novo livro de jornalismo esportivo, enfim. É um projeto pessoal meu que está ainda em gestação, mas que existe a necessidade, existe. Enfim, tem todo um processo que vai evoluindo, que a docência e a academia me fizeram perceber que eu precisava conectar o esporte com outras questões. Então, depois da fase minha da Unisa, da Universidade de Santo Amaro, eu entrei no doutorado, e aí eu continuei estudando economia. Continuou na PUC. O mesmo orientador? Não, porque eu fiz um estudo no mestrado mais conectado ao que a gente chama de análise de discurso, produção textual. Mas eu queria estudar o potencial que o esporte tem como imagem. E aí o meu orientador de doutorado, o professor Norval Baitello, um dos principais estudiosos de imagem no Brasil, ele comprou a ideia e daí surgiu o meu doutorado, que é um estudo sobre a economia das imagens do esporte. Então a economia continua. Sim, continua. Mas aí eu fui buscar menos a economia que eu olhei no mestrado, que era a matéria que falava que a Copa do Mundo vai faturar não sei quantos bilhões e ficava nesses números muito concretos. Eu fui buscar o valor simbólico do esporte. Né? O valor das imagens, quando a gente consegue criar uma imagem que tem um potencial de gerar negócio, aquelas imagens que são patrimônios imateriais, que as empresas, por exemplo, começaram a perceber. Por que hoje em dia a FIFA, a Federação Paulista, a CBF, todas as grandes, vamos dizer assim, todos os grandes agentes de esporte, Comitê Olímpico Internacional, hoje protegem e cuidam muito da imagem dos seus produtos, né? Então, uma Copa do Mundo, hoje a FIFA tem a sua empresa de geração de imagem e não mais como no passado, que as emissoras de TV que faziam, né? O Fórmula 1, por exemplo, no passado, quando o GP era no Brasil, a empresa, a TV local, que no caso a Globo, é que organizava a transmissão. Hoje em dia não, você tem uma preocupação com essa imagem, porque ali está o negócio, né? Então, o meu estudo de doutorado era um estudo sobre valor de imagem e a imagem gerando negócio, business, dinheiro, né? E esse estudo me abriu um pouco o leque para o entendimento da importância de pensar o esporte como entretenimento. Isso, só um parênteses, que eu acho muito louco do seu trabalho, né? Muito legal, é o seguinte, não é
só o placar ou só o resultado. Cara, você olha para um viés que pouca gente olha. E esse olhar, ele dá um outro significado para aquilo que a gente vê, sim, né? Porque a coisa não é tão simples quanto parece, né? Quando a gente vê, né, a gente tem no futebol brasileiro muita coisa acontecendo recentemente, né, episódios tristes de racismo, ou até a própria forma como aconteceu o episódio com o jogador Luigi do Palmeiras e assim, não tem como, qualquer ser humano com alguma sensibilidade, ainda vivo por dentro, vou até me permitir usar esse termo, não tem como você não se comover e se indignar com o que ele passou e ele chorando, né, por causa do racismo. E aí você vê, de repente, a entidade que organiza o evento compara o futebol sem... Aí a presidente do Palmeiras, né, falou que talvez os times brasileiros devessem sair. Enfim, tem mil coisas aí, mas pegando os momentos chaves, né? E depois o presidente da Conmebol falando, mas o futebol sul-americano sem o Brasil é como o Tarzan sem a Cheetah. Então, para quem estudou semiótica, como eu, mestrado e doutorado, o sistema onde ele pega esse exemplo, que isso é muito da questão da percepção do imaginário, reforça o estereótipo e o próprio racismo, né? Então, quer dizer, na hora que ele fala do Tarzan e da Cheetah, sendo a Cheetah a macaquinha do Tarzan... O cara tinha 500 exemplos para dar. Ele podia ter dado qualquer outro. Indiretamente, ele chancelou e até tem ali muito de mostrar o quanto esse racismo é estrutural no nosso futebol sul-americano, inclusive no Brasil, né? Não só fora, mas infelizmente nós temos muitos problemas no continente todo. No mundo todo, né? No mundo todo, você tem razão. E aqui é que eu acho que tá faltando um rigor de punição. A punição que o time que jogou contra o Palmeiras teve foi muito... pouco relevante quando você compara com outras punições até maiores em termos de multa em dinheiro, que mostra que não é um assunto que é prioridade. Mas aonde eu quero chegar com isso? A gente vê que ainda tem muito a evoluir, porque quando eu vejo isso, eu vejo o quanto a gente precisa evoluir esse futebol, que é paixão, que é quase que uma religião para muita gente, mas que é negócio. Então você tá ali, se você é uma empresa cuidadosa, você vai ponderar muito se você deve se relacionar com um ambiente que, de repente, você pode estar no meio de um escândalo de racismo, né? No meio de uma situação em que, sei lá, você está lidando ali com... A própria revista Piauí fez uma reportagem muito grande recentemente falando dos problemas da CBF, né? A gente está no momento em que o futebol brasileiro tá sem uma liderança e a gente tá indo para uma Copa e a gente, né, tá tentando ver quem vai ser o técnico desse time, algumas das principais estrelas sem condição de jogo. Quer dizer, a gente tá condenando as perspectivas até de ir bem na próxima Copa, sendo que quando a gente vê os concorrentes, a gente vê que as pessoas estão realmente num outro nível. E aí eu acho que vai ao encontro da sua fala. Quando você começa a estudar negócios do esporte, gestão esportiva, o mundo que vai para além da paixão, é muito difícil você se prender somente ao resultado de jogo, né? Então, por exemplo, eu não consigo ser muito otimista com a próxima Copa. Quero estar errado, vou adorar que alguém depois, lá para 2027, veja esse vídeo e fale, poxa, o Anderson estava errado, ganhamos a Copa. Até porque o futebol tem esse caráter de surpresa, né? Às vezes, muito aleatório, né? Nas maiores crises surgem resultados. Sim. O futebol brasileiro já passou por isso, a Itália já ganhou... Times ruins que acabam ganhando por, às vezes, uma sorte. Mas a lógica de quem pensa com uma cabeça mais de gestão e estatística é que, na maioria das vezes, o melhor resultado vem do trabalho correto, do trabalho bem feito, e não do acaso. O acaso vai ganhar jogo? Vai. Mas eu praticamente aposto com... né? Posso apostar aqui, posso desafiar, então é um tema ótimo para estudar. Quantas das vezes um resultado de Champions, de Libertadores, de Copa do Mundo é fruto de um acaso e quantas das vezes o resultado vem de times mais bem estruturados? O Palmeiras é o melhor exemplo disso. Sim. O Palmeiras ganhou tanta coisa nos últimos anos porque era um dos times mais bem estruturados do Brasil, junto com o Flamengo. O Flamengo ficou muito tempo até se estruturar e quando se estruturou também conseguiu muito resultado. Tem uma obra clássica, né, que é A Bola Não Entra Por Acaso, né, que explica a história do Barcelona, se eu não me engano. Né? Eu acho que é isso mesmo, é um livro claro, e é isso, quer dizer, você tendo uma boa gestão, isso vai te reverter, né? Quando você não tem uma boa gestão, no marketing a gente fala do ciclo virtuoso, né? Existe o ciclo virtuoso e o ciclo vicioso. E quando eu estou dando aula, né? Eu já falei inicialmente que eu adoro ser professor, enfim, é muito gostoso falar dessas coisas. Porque eu falo que, para mim, não existe muito sorte.
né? Eu defino sorte como a colheita de resultados um pouco inesperados, surpreendentes, mas porque você está num ciclo virtuoso. Então, quando você faz o seu dever de casa, faz as coisas direito, você, a princípio, vai colher aquilo que você plantou e talvez até mais do que você plantou, porque você criou todo um mecanismo que vai te permitir colher os melhores frutos. Então, quando você tem um ciclo virtuoso, você está nisso. No nosso caso, eu acho que a gente rompeu com esse ciclo virtuoso. A gente tem cada vez mais uma realidade de esporte em que alguns dos nossos melhores talentos não estão sequer ganhando um DNA de futebol nacional, né? Então estão indo cada vez mais cedo pro exterior, e aí quando eles vão jogar pela seleção, eles não se conectam claramente com o nosso esporte, com o nosso futebol. Enfim, tem muita complexidade aí. Só que tem um outro movimento acontecendo que é muito fascinante, que é esse momento de redescoberta do futebol brasileiro. A gente tem agora grandes nomes, como o próprio Memphis jogando no Corinthians, uma repatriação de muitos jogadores, a vinda de jogadores de mercados vizinhos, como Paraguai, Argentina, Chile, Venezuela. Então, os clubes brasileiros hoje estão cheios de talentos, porque o pouquinho que você faz bem feito dá resultado. É o que eu diria. O que a gente tem no futebol brasileiro hoje? É excelência? Ainda não. Mas a gente tem uma estabilidade, ele está por pontos corridos há muito tempo, há uma previsibilidade, é sabido que ele é um campeonato com muita competitividade, então isso traz empresas, traz interesse de mídia, os clubes ficam com mais recursos e, consequentemente, você consegue melhorar o produto, trazendo bons jogadores, enfim. Então, eu acho que é um aceno, ou um indicador de que o caminho é esse, né? E quanto mais você melhorar o produto futebol, você consegue melhorar, por consequência, a capacidade do futebol ser algo esportivo, mas também ser um ambiente de lazer e entretenimento. E aí, depois para fechar uma fala que eu deixei pela metade, né, que eu estava falando, né, de como eu fui entrando no mundo acadêmico, isso foi me desafiando a estudar mais. Quando eu fui trabalhar no Mackenzie, a partir de 2014, depois do doutorado, o Mackenzie é conhecido notadamente no mundo acadêmico por ser uma universidade que sempre teve muita conexão com o esporte, enfim, os primórdios do futebol, primeiros jogos de basquete aconteceram no Mackenzie, enfim, e sempre tem muitos ex-atletas, muitos ex-alunos que passaram por vários esportes. Enfim, havia uma demanda para marketing esportivo e jornalismo esportivo, e isso acabou me conectando ao projeto do Mackenzie, e trabalho lá há mais de 10 anos. Só que na vida acadêmica muda muito rápido, né? Então eu entrei para, por exemplo, dar aula de marketing esportivo, para o curso de publicidade na época, e de repente, numa mudança de matriz, o curso virou marketing esportivo e cultural, né? Que aí eu tinha que fazer as conexões. Aí eu, estudando um pouquinho, resgatando um pouco da minha experiência, né? Eu tinha feito muitos trabalhos envolvendo a área de cultura como jornalista. Eu fui ampliando a visão e, ao estudar e ao trazer pessoas para fazer pesquisas com alunos minhas, as conexões se mostraram óbvias entre o esporte, até porque o esporte é um tipo de cultura, né? O esporte é cultura, então tem muito diálogo. E é engraçado porque um tempo depois o curso mudou de novo, aí virou, que é o nome que tem hoje, Marketing Esportivo, Cultural e de Entretenimento. E aí estuda um pouquinho mais, faz conexões, o que é cultura, o que é entretenimento, como as coisas dialogam, onde o esporte entra nisso. E isso acabou contribuindo muito para o professor, pesquisador, jornalista, produtor de conteúdo que eu sou hoje. Porque quando essa demanda de fazer essas conexões se colocou para mim, eu percebi que havia uma necessidade de pensar esse conjunto de fatores, né? Então, quer dizer, quando fala de esporte de alto rendimento hoje, de alto nível, a gente está falando de algo que para muitas pessoas é quase como uma vocação, uma religião, né? Tem vários pesquisadores que vão falar do futebol brasileiro quase como uma religião, mas a gente também está falando de algo que deve ser para a maioria das pessoas um lazer, né? Porque quando você vai ver um jogo que você ama muito do seu time, mas você entende que aquilo é um momento livre, é lazer, você lida melhor com a derrota, com a frustração. A gente não tem que estimular a violência, pessoas que acham que um time perdeu é o fim do mundo, motivo de brigar, de bater. Eu acho que é uma mentalidade que a gente está evoluindo. Se a gente pensar, por exemplo, que em 1950, algumas pessoas se mataram porque o Brasil perdeu a Copa, e em 2014 a gente fez meme,
né? Quando o Brasil tomou 7-1, a gente eu acho isso muito saudável. Porque sim, a gente tem direito de amar e gostar do esporte, mas o esporte, ele é uma manifestação da nossa cultura e para a maioria das pessoas que não trabalham com esporte, é só lazer. Ninguém tem que matar e morrer por causa de esporte. Um dia você perde, um outro dia você pode ganhar. Disso, né? Então, acho que esse caminho, essa questão toda, me levou a essas conexões do esporte, cultura e entretenimento. E aí, se você me permite, para colocar, eu acho que a última peça nesse tabuleiro, a vida de professor, né, nos coloca em vários desafios. Depois do Mackenzie, eu comecei a trabalhar também na Belas Artes. Aí eu ia falar isso, cara, que eu acho incrível também. Fazendo um paralelo com o futebol, já que a gente tá falando disso, é como se você jogasse no Barcelona e no Real Madrid ao mesmo tempo, cara. Você tá em duas grandes faculdades. Sim, eu sou muito grato por isso, de verdade. Obrigado. Isso é um mérito seu, justamente porque você desbravou um campo que ninguém explorava, né? É um dos pioneiros nessa temática. E cada vez mais a sua linha de pesquisa, seu tema, tudo se faz necessário, né? Sim. Porque são coisas que ditam a vida de todos nós, quer queira ou não. Porque se a pessoa não gosta de futebol, assiste um teatro, assiste um show. Sim. Tem alguma coisa a pessoa gosta e se interessa, né? Verdade. E são estudos que, enfim, fazem parte do cotidiano de todo mundo. Porque quando eu recebi o convite para trabalhar na Belas Artes, também queria um pouco da questão da comunicação esportiva, que é uma área ainda realmente bem carente de pesquisadores. Eu acho que sou de uma primeira leva, com alguns outros colegas com quem eu dialogo bastante. Hoje até começamos a ter mais gente, mas realmente, da minha geração, acabou sendo bastante pioneiro mesmo, junto com alguns poucos colegas. E aí, quando eu fui para Belas Artes, o desafio de aproveitar a oportunidade e também fazer conexões ampliou um pouco a minha visão. Então, na Belas Artes, eu também trabalho com esporte, também trabalho com questões ligadas a marketing e negócios, mas a Belas Artes acabou me gerando a oportunidade de perceber uma nova metodologia que vinha para falar de tudo isso, que é a questão da economia criativa. Então, eu hoje trabalho muito a questão da economia criativa no Mackenzie, mas eu acho que é correto dar os créditos, né? Então, é a primeira vez... Eu já tinha, como jornalista, feito conteúdo sobre economia criativa. Lembro de fazer uma página falando da economia criativa para a Gazeta Mercantil, num período que eu colaborava com o Caderno de Cultura. Até explica o que é economia criativa, porque tem gente que fala assim, economia criativa eu ganho 10 e tem que ter a criatividade para lidar com esses 10 durante o mês todo. Também é isso, mas não é isso. Então, esse é um assunto que eu venho estudando muito, né? Porque a Belas Artes foi onde eu comecei a conhecer, depois eu acabei contribuindo para que o Mackenzie criasse disciplina optativa, e hoje eu tenho todo um ecossistema no Mackenzie, inclusive cursos de pós, todos que giram em torno da questão da economia criativa, aulas na graduação. É muito boa a sua piada, né, da questão da criatividade, porque realmente todo brasileiro tem que ser muito criativo, né? Sim. Quando você chega no mercado hoje e vê o preço do café, do ovo, ou então na Páscoa, por exemplo, quando a gente, eu quero dar um ovo de Páscoa de presente pra alguém que eu gosto, aí você vai ver o preço e fala, cara, eu acho que eu vou trocar por uma barra de chocolate. Já é a criatividade em ação. Mas esse que eu acho que é o ponto, né? A ideia da economia criativa, Spaca, é um pouquinho mais que isso. Né? É claro que sim, a economia ela sempre tem várias formas de ser criativos. Então, por exemplo, até quando conecta política com a economia, a forma como os governos resolvem problemas, inventam coisas para poder ter mais recurso e honrar as suas promessas eleitorais, tem muito de contabilidade criativa, de criar alguma coisa ali para resolver um problema. Isso é criatividade, mas a economia criativa ela é um conceito um pouco mais sofisticado, né? Ela por mais que não é só uma economia feita de um jeito criativo, é você criar um paradigma de produção de fenômenos econômicos em que você coloca alguns valores do processo criativo à frente até do valor econômico. Então, quer dizer, quando você, por exemplo, fala que um projeto é de economia criativa, você está falando que ele está inserido num paradigma que se opõe às questões da velha economia. Da economia tradicional. Então, por exemplo, o Brasil hoje vive uma crise. O Brasil é um país com uma vocação absurda para a economia criativa, mas a gente vê no próprio governo atual um impasse entre botar o foco na nova economia, na economia criativa ou na economia tradicional. O exemplo mais clássico disso é a discussão sobre explorar ou não o petróleo na foz do Amazonas, né? Buscar petróleo é a mais tradicional forma de economia possível, economia de carbono, óbvio, né? Queimar carbono, energia que é suja, que tem riscos ambientais.
Tem dinheiro ali? Claro que tem. Poderia fazer diferença para o Brasil? Poderia. Mas se você prioriza isso, você está dizendo o foco da entrada do dinheiro está à frente de qualquer outro valor. E aí, na minha opinião, como um mero pesquisador, assim, mas não falando tão à toa assim, porque eu estudo essas questões de economia criativa, me parece equivocado, porque o Brasil precisa decidir se quer ser um país da velha economia, né? Quando o Trump fica falando de voltar a fábrica para os Estados Unidos, é um equívoco um pouco parecido, porque parece que ele quer que os Estados Unidos retroceda ao que deixou de ser, porque quando você vê um produto da Apple que é designed by Silicon Valley e produzido na China, você está dizendo que o negócio, o design, onde você tem a inteligência, você está na Califórnia e você arruma uma empresa para fazer o básico na China, mas quem criou o projeto, o valor agregado está nos Estados Unidos. Então, quando ele fala de voltar a fábrica para os Estados Unidos, ele está querendo voltar... Revolução Industrial, ele está querendo voltar para o que é o básico, que é o Fordismo, o Taylorismo, quer dizer, que é o oposto da economia criativa. A economia criativa é você botar como centro do negócio a criatividade humana, o valor humano para criar algo que resolve problemas. E aí, o Brasil, eu acho que ele vive essa contradição hoje, porque hoje a gente aposta na economia criativa, que é natural para um país que tem uma economia da cultura tão forte, que tem um potencial sustentável tão absurdamente grande, que pode produzir Diogo Calderano, Ainda Estou Aqui, Carnaval, funk bombando em redes sociais como o TikTok. A gente tem um poder de soft power absurdo, né? E vai sediar a COP30. Ou você está apostando no oposto, em carvão, em fábricas de materiais concretos, que é a volta para a velha economia. E porque qual que é o problema? Quando você fala, cara, se eu explorar a foz do Amazonas, eu posso ter X de dinheiro. Mas quanto eu posso ter se eu criar um projeto sustentável para fazer um aproveitamento, um viés de negócio do sistema amazônico com sustentabilidade? Quanto isso pode gerar de riqueza e recurso para o Brasil, uma exploração responsável e sustentável da Amazônia? Sim. Será que seria tão menos que o carvão? Que acho que dá mais trabalho, né, cara? É tudo muito imediato, urgente. E a busca pelo fácil, né? Do que pensar justamente nessas coisas. Então, para não me fugir da sua pergunta e não deixar quem está nos assistindo, nos ouvindo, nos assistindo por fora da questão central, eu defendo cada vez mais que a gente tem muita falsa economia criativa, ou seja, o uso do termo economia criativa sob o viés de um negócio muito criativo, mas que é a velha economia, que o foco está no lucro, né? Então, por exemplo, nesse caso eu não vou dar nome porque é um caso negativo, mas não é difícil de achar. Então, quando você tem, por exemplo, vinícolas que são do território da economia criativa, porque você está falando de enoturismo, e que podem fazer um trabalho muito legal de economia criativa, levando marca de espumantes brasileiros, de vinho brasileiro para fora, alguém com a possibilidade de ir numa vinícola e ter uma experiência de um turismo ligado a vinho. Estrada de vinho de São Roque. Então, quando você tem essa possibilidade de fazer isso no melhor, como um projeto de economia criativa, de criar marca de produto brasileiro com valor agregado. Poxa, a gente fala de marca de origem, né? Então, você fala de champanhe, não é qualquer... Champanhe é especificamente uma bebida, não é espumante. Sim. Vinho do Porto. Então, a gente tem um potencial absurdo aí, e aí algumas empresas dessa área, que tinham tudo para fazer projetos de economia criativa poderosos, vão e contratam pessoas em trabalho análogo à escravidão, e bota tudo a perder. E quer dizer, a busca de um lucro um pouco acima bota a perder um projeto que você está agregando valor a um produto, levando um produto diferenciado para fora do país, criando um turismo muito forte local, fazendo com que o brasileiro tenha orgulho do seu próprio vinho, do seu próprio espumante, por um lucro a mais. É o lucro em troca da reputação. Isso. Então, eu defendo que a economia criativa não é só você fazer negócio da criatividade, é você fazer negócios criativos, mas que você tem uma centralidade em valor, no valor dos seres humanos, no valor da natureza, no valor da diversidade, da inclusão, e aí, de fato, você vai fazer isso. E é um desafio. Então, a gente está, por exemplo, caminhando para uma Copa do Mundo. Nós vamos ter um grande evento esportivo no Brasil, em 2027, que é a Copa do Mundo de futebol feminino.
ela vai ser, de fato, um evento de economia criativa, se a gente realmente estiver promovendo o direito que as mulheres têm de ter um acesso igual aos homens, contribuindo para criar um ambiente menos machista no futebol, fazendo com que o futebol seja realmente algo que mostre o melhor do brasileiro, ou a gente está querendo fazer disso só mais uma chance de fazer umas obras aí, de movimentar a economia da construção, prometer um monte de obra que não vai se terminar, porque no fundo, hoje a gente tem uma realidade em que o futebol feminino brasileiro está abandonado, não tem patrocínio, os jogos passam nos piores horários, então aí a gente tem uma questão, isto é economia criativa? Eu defendo que não. É muito louco, né? Igual você está falando de futebol feminino e da Conmebol, é uma faixa contra o racismo, mas assim, efetivamente, o que é feito, além da frase, além do banner, além de uma mensagem na camiseta, né? São coisas que precisam ser trabalhadas e de fato efetivadas. Né? Porque a economia criativa, para valer, ela precisa ter compromisso com concretude, né? com o que você defende. Então, teve uma polêmica muito grande, para mostrar as conexões aqui que eu penso muito hoje, né, com a roupa da delegação brasileira na Olimpíada, lembra disso? Sim. Né? Então, muita gente discutiu esteticamente, se era bonito, se era feia. Para mim, a questão é um pouco mais complexa que isso. Eu acho que o problema ali, porque no fundo até tinha uma coisa interessante, na hora que aconteceu a cerimônia de abertura, na beira de um rio, até a roupa não estava muito fora do tom. Mas ela não foi um projeto, né? Aquele projeto não foi um projeto de economia criativa autêntico. Porque assim, você tinha a proposta de criar uma roupa realmente com uma cara local, mas assim, você não tinha um enraizamento do projeto de maneira estruturada. Então, você tinha lá as rendeiras bordando animais da nossa fauna, e aí você está ativando uma cadeia de negócio de cultura popular, de pessoas que fazem trabalho manual, isso é muito legal. E aí você está vendendo uma ideia do bordado brasileiro, feito por mulheres rendeiras do Nordeste, incrível isso. Isso é muito legal. Só que aí você ia na loja comprar e o produto não tinha essa qualidade. E quando tinha, era um preço inacessível. Então, quer dizer, a economia criativa, ela precisa trabalhar na dimensão de você entender, poxa, a cerimônia de abertura de uma Olimpíada é uma vitrine. Então, que conceito eu quero vender lá e como eu vou fazer disso realmente uma oportunidade de valorizar a produção brasileira, o bordado brasileiro, a moda brasileira, entendeu? Então, eu acho que a gente tem coisas acontecendo mais interessantes, legais, mas ainda estamos num processo. A economia criativa brasileira é uma realidade, mas ela ainda é uma realidade que tem muito oportunismo e alguns poucos trabalhos já mostrando um caminho. Acho que a gente tem muita descontinuidade, né? Então, a primeira fase do projeto da economia criativa brasileira começa lá no primeiro governo Lula com o Ministério do Gil. As fábricas de cultura. Isso, que cria ali a Secretaria da Economia Criativa. Depois nós vamos ter governos que vão descontinuar, né, vão brigar com a cultura, como o governo Bolsonaro, infelizmente, né? E a gente teve, aí o sucesso do filme Ainda Estou Aqui, recentemente, mas será que se a gente não tivesse tido anos de contínuo processo de sucateamento da cultura, a gente não poderia ter colhido outros frutos antes? Não sei, é uma questão para pensar, até porque a indústria do audiovisual brasileira, que é um pedaço da economia criativa, emprega muita gente e movimenta muito negócio, né? E, então, quer dizer... As pessoas nem fazem... Muitas pessoas não fazem ideia, né? Quando você investe em cultura, investe em esporte, você ativa uma cadeia, porque é esse que é o ponto, né? Quando o Trump fala, quero voltar as fábricas para os Estados Unidos, pensando lá, mas serve para cá também, porque muitos políticos daqui pensam assim, tem um probleminha aí. Porque quando você fala, vou abrir uma fábrica de carro, você não vai gerar muito emprego. Porque a fábrica de carro hoje, ela está automatizada. Então você vai ter algumas poucas pessoas muito qualificadas gerenciando robôs que vão construir os carros. Então você não vai criar uma quantidade enorme de empregos. Agora, quando você cria um complexo turístico, um parque, veja quantas pessoas são contratadas para quando a Cacau Show cria um parque temático, ou quando você vê a indústria do carnaval, quantas pessoas não trabalham no carnaval, quantas pessoas não trabalham num fim de semana só no sistema Sesc em São Paulo. Num show, numa partida de futebol. E aí eu ia chegar no futebol, quantas pessoas não trabalham direta e indiretamente com o futebol no fim de semana, em que você tem vários jogos acontecendo e você tem o segurança, o pipoqueiro, a pessoa que vende, as pessoas
envolvidas direto com o espetáculo, jogadores, dirigentes, mídia. Então, a gente tem um potencial, e esse potencial não é substituído por máquinas. Então, se você é um município e vai propor um subsídio, né, isenção fiscal, para trazer algum negócio para o município, e de repente você tem a chance de escolher, eu quero trazer uma fábrica de carros, eu quero criar um resort. Do ponto de vista per capita, a chance de um resort empregar mais gente é muito maior. Porque um resort de alto nível vai precisar de muita gente nas mais variadas frentes. Uma fábrica vai ter uma contratação muito menor, porque ela está totalmente automatizada. É que não tem um letramento, né? Se o prefeito fala, vou abrir uma fábrica automotiva aqui, vai gerar um impacto de noticiário na população muito maior, porque as pessoas não sabem que o resort pode ser que dê mais emprego do que, né? Então os caras buscam isso. Isso né? E precisa desse letramento, precisa dessa sua obra, dessas matérias que você leciona, para a pessoa entender o quão complexa e gigantesca é essa questão da economia criativa, do entretenimento, do esporte, porque tudo isso gera, além de saúde, de bem-estar, de uma série de coisas que são indiretas, mas assim, a pessoa que pratica esporte tem menos risco de ficar doente, ou que assiste um show, ou que sai, menos risco de ficar com depressão, com uma série de coisas, né? Não, o esporte tem conexão com saúde, como você já disse, né? Pessoas que praticam esporte são menos sedentárias e aí algumas doenças crônicas. Por isso que interessa tanto para a política pública o incentivo à atividade física, ao esporte, porque você reduz gastos com doenças crônicas, né? Aparentemente, pessoas que estão praticando atividades físicas regularmente e sob supervisão, elas vão ter menos riscos de infarto, de doenças que você vai onerar o SUS. Depressão. Né? Então, o legal é trazer a questão da saúde mental também para o pacote. Mas pensando diabetes, doenças como, né, pressão alta, que o SUS oferece esses remédios, então você investe em esporte, você reduz aí. Também existe literatura, estudos que falam que o esporte também é um fator que contribui para a própria sociabilidade, né? Então você tem projetos da Colômbia, que são cases internacionais, que mostram que praças desportivas ajudam a combater a marginalidade, a criminalidade. Então você também dá propósito, né, para as pessoas. Então a gente tem tantas histórias bonitas de atletas brasileiros, medalhistas, que vão testemunhar nessa direção. A Rafaela Silva, uma medalhista brasileira incrível, vai surgir no projeto da Cidade de Deus, num projeto de judô na Cidade de Deus, e é um exemplo para nós e tantos outros exemplos. E quando você tem ídolos, como a Rebeca, com a história dela, ou agora o Hugo Calderano, quer dizer, o tênis de mesa é um esporte muito fácil de explodir no Brasil. Quer dizer, já é praticado, mas com um nível que aumente a nossa competitividade, né? A gente tem aí um potencial. Eu acho que o legado da Olimpíada no Brasil, ele é pequeno perto do que poderia ter sido, mas ele é consistente sob o aspecto de que espalhou um pouco mais o nosso gosto, né? Então, hoje, essa coisa do Brasil país do futebol existe, mas os estudos mostram que o brasileiro gosta de vários esportes. Então, você tem bons atletas na ginástica, você tem resultado agora no tênis de mesa, que já vem crescendo há muito tempo, no arco, né? Um dia a gente vai chegar lá, né? Então você tem talentos surgindo nos mais variados esportes, além dos esportes que já estão consolidados, como futebol, vôlei. O desafio sempre é a boa gestão para que a gente continue competitivo. Eu acho que o futebol brasileiro hoje, se a gente pensar quantos anos a gente não ganha uma Copa, quantos anos um time brasileiro não ganha um Mundial de Clubes, a gente vê que a gente está estancado num certo nível de qualidade que é forte em nível regional, né? O Brasil ganha muitas Libertadores, por exemplo, mas quando você compete com países europeus, com clubes europeus, estamos perdendo agora para clubes até asiáticos, né? Africanos. Então, quer dizer, isso mostra que a gente precisa repensar. E aí eu acho que é onde a economia criativa conversa com o esporte, né? A gente precisa valorizar mais esse patrimônio que é o esporte, o futebol brasileiro, com outro olhar, né? Infelizmente, a não profissionalização dos gestores esportivos, né? A gente teve uma profissionalização dos atletas e existe um discurso de que o gestor, ele é um cara apaixonado, que dedica o seu tempo, praticamente quase como trabalho voluntário. Abnegado, né? Um abnegado, isso é muito ruim. A gente precisava realmente buscar essa performance. A gente está chegando no final da entrevista, eu quero
a última pergunta, assim, você falou lá no começo que você se via sempre fazendo muitas coisas, né? Você não se vê, por exemplo, trabalhando numa CBF, no COB, ou até numa secretaria de esportes, ou até um ministro do esporte, assim, Não. para poder modificar, assim, o seu trabalho é um trabalho também político, social, educativo, mas você se vê também como um agente, assim, lá na frente, para tentar modificar essa estrutura por dentro mesmo? Olha, essa pergunta é muito legal, né? Eu acho que todo mundo deve, em algum momento da vida, fazer terapia, se conhecer melhor, pensar. Eu, por muito tempo, assim, eu tinha uma visão de que o melhor que eu podia fazer é o que eu faço. Ser um bom professor, formar pessoas, e tenho orgulho de inúmeros alunos e alunas que estão aí na mídia, fazendo coisas legais, nas empresas. Minha contribuição como pesquisador, os livros que eu já fiz, e, enfim, acabei focando nisso, mas a vida vai mudando, nos últimos anos me vem pensando muito, as minhas pesquisas atuais, eu venho pensando mais num outro jeito de ser professor. Eu acho que a docência e a educação vem mudando bastante, e a gente precisa entender que a educação, a universidade, particularmente, que é onde eu estou inserido, ela não pode mais ficar tão encastelada. Então, eu acho que um professor hoje, eu me vejo como professor, precisa atuar junto com o mercado. Então, não sei do que você está falando, são algumas coisas um pouco assustadoras, enfim, mas eu acho que sim, a gente precisa estar aberto a contribuir mais com uma sociedade que precisa, que está mudando, os paradigmas estão sendo quebrados. Então, como eu vou fazer isso? Está muito na minha discussão agora de novos estudos, pós-doc que eu estou montando, mas eu acho que a gente precisa contribuir para que a gente leve o nosso país para o caminho que ele deve seguir, que é natural. Sim. Brasileiros são criativos, praticam esporte bem, são artistas incríveis, e quanto mais a gente gerar um ambiente favorável, mais isso vai acontecer. Vão vir muitos outros Oscars, muitas outras medalhas, muitos outros artistas que vão encantar o mundo, se nós criarmos um ambiente favorável para isso. Está na nossa mão. Cara, Anderson, obrigado, cara, por você ter vindo. Foi um papo muito legal que daria, enfim, outros episódios. Queria que você deixasse quem quiser te localizar. Ele tem um Instagram muito legal, até com dicas culturais, mostra ele passeando lá no MASP, em vários lugares bacanas e tal. Como que as pessoas fazem para te procurar? Se você dá palestra também, consultoria para essas empresas, dê seu serviço aí. Legal, e mais uma vez, obrigado. Então, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer. Quando o papo é bom, ele passa rápido. Assim que é gostoso, né? Meu nome é Anderson Gurgel, é bem fácil de achar em redes sociais. Ou é Anderson Gurgel, no Instagram invertido é Gurgel Anderson, gurgel.anderson. Eu estou investindo mais no LinkedIn para colocar conteúdos mais aprofundados. Venho fazendo projetos no Mackenzie, na Belas Artes. Mackenzie a gente tem pós agora, fazendo vários eventos abertos até para a comunidade. Tem uns projetos também que eu venho fazendo com o Sesc recentemente. Enfim, a ideia é produzir mais conteúdo. Tem um projeto lá no Mackenzie, inclusive na área de produção de conteúdo, lá do MacPlay, que a gente quer gerar mais conteúdos. E eu estou sempre aberto como pesquisador, como pensador, para dialogar com a sociedade. Então, quem quiser trocar ideias sobre o assunto, é só me procurar. Vai ser um imenso prazer e muito obrigado pela oportunidade. Cara, é isso. Esse é o Catedrático. É só aqui, cara, que você vê gente como Anderson Gurgel. Então, acompanhe esse episódio, outros, se inscreva no canal, segue a gente nas redes sociais e obrigado mais uma vez por essa audiência e essa aula desse cara aqui. Valeu!